Neosoro, Naridrim, Afrin, Frenal, todos esses são vasoconstritores nasais. Infelizmente, pessoal, muita gente, é uma das medicações mais vendidas em nosso país, né? Muita gente que usa essas medicações com frequência. Você conhece alguém que está usando essa medicação no bolso, perto do travesseiro, antes de dormir, com frequência? Então, pessoal, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar bastante sobre essa medicação, as consequências que essa medicação pode estar trazendo para quem está usando quase que diariamente há muito tempo, né? Eu vou falar também dicas de como é uma dica muito importante de como que você pode parar de usar essa medicação, tá bom? E aí, consequentemente, você se livrar dela, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. Sou Renato Ponte, sou médico otorrino. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Nosso canal já passou da marca de 14 milhões de visualizações, passamos da marca de 200 mil inscritos, muita gente interessada em saber o conteúdo semanal e inédito que a gente vai falando, com dicas práticas para você aplicar no dia a dia, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho para vocês. Eu quero falar do meu livro que eu lancei esse ano sobre rinite alérgica. É um guia completo para você controlar definitivamente essa doença e melhorar essa qualidade de vida. Você que está usando essas medicações, esses vasoconstritores, tem rinite alérgica, espirra, coça, entope, sai aquela águazinha, então esse livro vai te ajudar, vai ser um guia para você começar a controlar essa doença e parar de ficar tratando aí de qualquer forma, tá bom? E aí você vai entender. O principal da rinite alérgica é você entender a doença. A partir do momento que você entende, você vai colocar o tratamento em prática e respirar melhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os vasoconstritores. Infelizmente, é a segunda classe de medicação mais vendida no país, pessoal. É muita coisa. Por vários motivos, pelo fato dela fazer um efeito imediato para quem sofre de nariz entupido, realmente ela dá aquele alívio instantâneo praticamente. Ela é facilmente vendida nas farmácias, inclusive até com promoções nas farmácias, você leva 10 e paga 5, enfim. Agora, o que poucos sabem ou o que poucos querem ver são os malefícios dessas medicações. Então, como o próprio nome diz, elas são os vasoconstritores, ou seja, ela pega os vasos e faz uma constrição. Vamos supor que um vaso está aqui aberto e ela faz uma vasoconstrição. Por isso que a carnezinha do nariz encolhe e o paciente que usa essa medicação respira livremente. O problema é que essa vasoconstrição ocorre no nariz e no corpo todo, nos vasos do corpo todo. É tanto que quem exagera, né, tem pressão alta, é uma das consequências, tem dores de cabeça, é outra consequência de quem está usando essas medicações, taquicardia, imagina só o coração batendo normalmente, aí chega um vaso que está aberto e começa a ficar estreito, e aí o coração começa a ter que bombear mais rápido para passar nesse vaso que está mais estreito. Então o paciente pode ter arritmia, taquicardia, sensação de palpitação, sensação de que o peito está saindo. Então assim, pessoal, são muitas consequências. E a principal que eu costumo dizer é que essas medicações entopem o seu nariz. Renato, como assim, Renato? Eu coloco o remédio e eu respiro livremente. O problema é que quando essa medicação passa o efeito, quando ela acaba o efeito, ela vai fazer um efeito rebote, ou seja, o corneto que encolheu, quando acaba o efeito, ele volta pior do que estava antes, ou seja, entupindo mais ainda o nariz. Consequência disso, o paciente ou a pessoa quer usar mais essa medicação. E aí, meu amigo, cria-se um ciclo, né? Um vício nessa medicação. E muitas vezes a pessoa nem percebe, já fica no automático, tá bom? Então, isso se chama rinite medicamentosa. Então, muitas pessoas têm esse tipo de rinite e nem sabe que é por conta da medicação. O paciente tem uma rinite causada pelo medicamento. Se você tratar de forma correta, você controla bem essa rinite e para de usar essa medicação. Agora, claro, existem outras alterações do nariz que podem contribuir para isso. Por exemplo, um desvio de septo.
Então é muito comum o paciente estar usando essa medicação por conta de um desvio de septo, ou para o lado direito, ou para o lado de esquerdo, ou um desvio de septo bilateral, que é dos dois lados, tá? E aí, Renato, o que é que eu faço? Qual é a dica que você me dá para eu tentar parar de usar essa medicação? Eu vou te dar aqui duas dicas, tá? Duas dicas. A primeira, tente substituir esse vasoconstritor por um soro concentrado. Renato, soro concentrado existe, pessoal. É muito comum, vocês já ouviram falar muito do soro fisiológico, que é aquele 0,9%, não é isso? Muita gente, inclusive, que faz usa os vasoconstritores, já tentaram usar o soro fisiológico, mas diz até que piora a obstrução nasal. Então, pessoal, para esses pacientes que usam os vasoconstritores, eu costumo substituir por um soro concentrado 2% ou soro concentrado 3%, certo? Ele dá uma leve ardência, mas a sensação de desobstruir é bem melhor. Então, essa é a primeira dica para vocês tentarem fazer aí no seu dia a dia. A segunda dica que eu vou dar é a seguinte: tente pegar o frasco do Neosoro, certo? E deixa ele só na metade e complete de soro, ou seja, você vai enfraquecer o vasoconstritor. E vamos supor, você misturou metade e foi usando. Quando essa mistura chegar na metade, você vai completar de novo com soro fisiológico. E aí isso aí vai ficar cada vez mais enfraquecido e é o que a gente chama de desmame. Você vai desmamar, ou seja, você vai aos poucos tirando esse remédio. Essa é uma outra forma de você tentar parar de usar essa medicação, certo? Agora, Renato, já tentei fazer as duas formas, não estou conseguindo, o nariz continua obstruído, o que é que eu faço? Então, meus amigos, está na hora de você procurar um otorrino, aí para investigar se tem alguma outra coisa que esteja obstruindo seu nariz. E aí o otorrino vai investigar, vai entrar aqui no consultório, a gente vai fazer a rinoscopia, a nasofibroscopia, de repente uma tomografia, né, para entender melhor o que é que está se passando e saber se você vai ter indicação de tratamento clínico, ou seja, com medicações, ou se você vai ter indicação de tratamento cirúrgico, a depender da alteração que a gente vê no seu nariz. O fato é que você deve parar de usar essa medicação, esse Neosoro. Inclusive eu tenho até um histórico aqui para falar para vocês de um paciente que veio de 60 anos, meus amigos, veio carregado aqui pelas filhas, que não aguentava mais ver o pai usando esse remédio há mais de 20, 30 anos, certo? Esse paciente já tinha tentado inclusive algum tratamento, mas melhorou, ele disse, mas que piorou depois, que voltou, enfim. Esse caso específico desse senhor de 60 e alguma coisa, 60 e poucos anos, esse caso dele foi indicação de cirurgia. E que cirurgia, Renato? A turbinectomia, que é só a retirada, a diminuição dos cornetes nasais. Cirurgia muito tranquila. Esse paciente até hoje me agradece porque realmente a gente fez ele parar de usar esse negócio. Lembrar que tem nariz, né? O fato é esse. A gente não deve lembrar nem que tem nariz. E aquele paciente que sofre constantemente de nariz entupido, constantemente está lembrando dele. Então esse paciente é muito grato, que é uma cirurgia, vamos dizer assim, de baixa complexidade, mas que fez uma enorme diferença na vida desse senhor e das filhas, inclusive. Tanto que as filhas que tiveram que trazer ele aqui. E aí eu pergunto para vocês, você está usando essas medicações? Com que frequência? E há quanto tempo você está usando? Coloca aqui nos comentários. Sim, outra coisa, marque também aqui nos comentários aquela pessoa, né, que você também conhece que não para de usar esses vasoconstritores nasais. Tá bom, pessoal? Então foi isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre essas medicações, os vasoconstritores nasais. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. E não esquece, né? Segue aqui nosso perfil, né? Inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma dica. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!